primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Isso, Ilka. Será uma bênção. Seja generoso e coloque um pouco mais de água. Seja generoso. Isso. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esta é a nossa última EBD de 2022. Logo, eu quero já de antemão pedir a compreensão dos nossos queridos e preciosos professores, porque eu irei subtrair do vosso estudo hoje uns 5 minutos, com legitimidade. Só reforçando que para 2023 iremos ajustar aqui tempos, tanto da manhã como à noite, com o objetivo de sempre melhorar, tá bom? Então quero deixá-los tranquilos de que em 2023 o vosso tempo lá nas vossas classes, eles serão melhorados. Tá bom? Então, obrigado pela compreensão dos nossos professores queridos. Eu vou subtrair mais uns 5 minutos a mais aqui para a nossa pastoral. Muito importante. Eu gostaria de aproveitar que o diácono Luciano vai estar aqui ainda na ceia do Natal, porque em seguida viaja, não é, guerreiro? Umas férias legítimas. Se há a possibilidade de a gente fazer uma breve reunião domingo às 17 horas, já que estamos vindo para aqui, não sei se tem algum ensaio aqui antes. Então, domingo, então beleza. Então pode ser domingo às 17 horas, só para orientações, recomendações voltadas para a nossa EBD. Tem sido uma bênção, mas como docente eu preciso estar sempre fazendo recomendações, sugerindo ajustes para que tudo prossiga correndo bem. Assim também acontecerá os nossos encontros pactuais a partir de 2023. Terça-feira, por exemplo, teremos mais uma reunião do nosso colégio pastoral, do nosso conselho, e uma das pautas é essa, recomendações, orientações. Tá bom? Então, temos que aproveitar ao máximo esta última EBD de 2022, pois, como já dissemos, não teremos EBD no dia 25 e não teremos EBD no dia 1º de janeiro. Não teremos. Eu quero rapidamente chamar aqui à frente, rapidinho, o Lucas, que é de Curaçá. Chega aqui, Lucas, por favor. E também o Edu. O Edu, por favor. O que vamos fazer novamente aqui, já temos feito, é fazer com que as pessoas que já estão aqui nos visitando há um bom tempo, elas sejam integradas. Possamos conhecê-las. Está aqui, o Lucas já tem nos visitado com muita frequência, e há pouco conversamos ali, ele disse, pastor, eu estou agora de fato no processo de armar a minha tenda de vez aqui na região. Não é, Lucas? Porque ele vai e volta, Curaçá, Juazeiro, não é isso? Petrolina. Mas ele já compartilhou conosco que já está no processo de armar a tenda de vez aqui em Petrolina. E a segunda informação é que ele deseja muito, no tempo certo, depois de passar pela classe catecúmeno, receber o sinal e o selo da aliança. Vamos dizer o que para o Lucas? Então eu peço ao nosso MP que abrace-o, que encoraje, que chegue junto dele. O Edu também, o Edu já está aqui nos visitando há um bom tempo. O Edu nasceu num lar presbiteriano, Rio de Janeiro, não é? Em virtude da sua linda profissão, trabalha no gerente, primeiro gestor no Banco do Brasil, então ele já está aqui há quantos anos, Edu? 2 anos, Petrolina. Então recentemente também nos procurou, um gabinete pastoral muito proveitoso, e também demonstrou, pastor, eu quero voltar com todo o gás. Então, Deus seja louvado. Então, Edu, Lucas e Eduardo, mas ele nos deu a intimidade de chamar de Edu. Pode ser, né, Edu? Então, Edu e Lucas e... Vamos gravar, não é? Ah, pastor, para que essa repetição toda? Somos uma igreja para... Muito mais uma família...
E essa mesma atitude aqui vai ser feita com todos, pobres e ricos, letrados e iletrados, porque diante dele somos um. Nele, com ele, para a glória dele, somos um. E somos um para a glória dele. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Apoie o Edu, viu? O PH. O PH, presbítero Adoaldo. O PH, pastor, já tem, em tese já tem. Que o Senhor os abençoe. É um prazer tê-los aqui conosco. Presbítero Humberto, como há pouco eu avisei, guerreiro, hoje eu vou roubar 5 minutos de vocês aí. Mas eu já avisei que vamos ter uma reunião aí no próximo dia 25 com a nossa superintendência para ajustar tempo, tanto pela manhã, como também vamos ajustar tempo à noite, para que sempre a igreja saia daqui com gosto de quero mais. Nós não queremos que nenhum membro da igreja saia da EBD dizendo, puxa, terminou tarde demais. E a gente sabe que às vezes são razões legítimas, né? Tem que chegar em casa, colocar a comida no micro-ondas para esquentar, ou tem que fazer. Então, um gostinho de quero mais. Sempre um gostinho de quero mais é melhor do que aquela ideia de está cansado demais. Tá bom? Não podemos espiritualizar a coisa. Queridos, Maxwell, Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Baseado nesse texto, há 8 dias trabalhamos este tema, dando nome às ciladas do diabo. E quando o assunto são as ciladas do diabo, elas são montadas em áreas e estratégias multiformes, diferentes. Exemplo, o diabo arma as suas emboscadas, ele e a sua hierarquia executam as ciladas. Número 1, investindo em nossas necessidades psíquicas / fisiológicas, no sentido amplo. Quem aqui não tem fome? Todos temos. Ele se apresentou diante de Cristo e disse, depois de 40 dias sem comer, manda que estas pedras se transformem em pães. Necessidade psíquica, fisiológica. Segundo, ele investe nas necessidades psíquicas, emocionais, afetivas, em áreas diversas também. Por exemplo, a nossa identidade. O sermos reconhecidos pelo outro, há lugar para isso. Sermos enxergados pelo outro. Mas ele investe aí também, tentando nos levar ao extremo. Ele se apresentou diante de Cristo e disse assim, se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Necessidade psíquica, emocional, ou seja, identidade. Tem muita gente aí passando por crises existenciais. Crise de identidade. Necessidade psíquica e emocional. Terceiro, necessidade psíquica social. O lugar do outro. Não fomos feitos para sermos ilhas. Tanto no aspecto conjugal como fraternal. Nós necessitamos do outro. Necessitamos viver também em família. Ele se apresentou diante de Cristo e disse, tudo isso eu te darei. Tudo isso te darei. Ou seja, a atenção do mundo. Uma das propostas de Deus, eu te darei a atenção do mundo. Apenas invertendo aqui a ordem, eu prefiro dizer que ele disse, olha, atira-te abaixo. Está escrito que os teus anjos cuidarão de ti. Atira-te abaixo. Você deu um showzinho aí. E por último, necessidades psíquicas espirituais. Se prostre diante de mim, e eu te darei tudo isso aí.
Então ele investiu nas necessidades psíquicas fisiológicas, necessidades psíquicas emocionais, necessidades psíquicas sociológicas, necessidades psíquicas espirituais. Quanto às necessidades psíquicas e espirituais, ele ataca diretamente. Gênesis capítulo 3. Ele colocou dúvida. Gênesis capítulo 3. Ele levou o casal a negar a verdade de Deus. E Gênesis capítulo 3, ele levou o casal a se rebelar. Ataque direto à verdade. Segundo, ele faz ataques indiretos à verdade. Ele subtrai ou ele adiciona alguma coisa. Exemplo, ele é apenas homem, ele não é Deus, se referindo a Jesus Cristo. Ou ele é apenas Deus, mas ele não é homem. Ou ele é apenas um profeta, como Elias, Jeremias e etc. Subtração ou adição são ataques indiretos à verdade. E por último, dissemos aqui os ataques dissimulados à verdade. Os ataques dissimulados à verdade se apresentam com um chamado para ressignificar a nossa fé. Um chamado para ressignificar a nossa fé. Ou seja, os mesmos vocábulos, significados diferentes. Os mesmos vocábulos da fé. Os mesmos verbetes, mas com outros significados. E aí ele não assusta. Então, inferno, eles continuam usando a palavra inferno, mas com outro significado. Céu, eles continuam usando, mas com outro significado. Ortodoxia, essa palavrinha, eles continuam usando, mas com outros significados. Jesus Cristo continua sendo citado, mas com outro significado. Então esse é o terceiro ataque à verdade, querido. Muito cuidado. Nós somos chamados com frequência para ressignificar a nossa fé. Ou seja, os mesmos vocábulos, significados diferentes. Daí, a gente deu nome a algumas ciladas oriundas dessa ressignificação. Cuidado com o cristianismo liberal, é uma cilada do diabo. O cristianismo liberal não é o cristianismo verdadeiro, ele é uma cilada do diabo. É o cristianismo sem o sobrenatural. Cuidado com o cristianismo progressista, é uma outra cilada do diabo. O cristianismo progressista, ele é filho do cristianismo liberal. É o cristianismo também da ressignificação. Eles falam de família, mas não precisa ser mais a família tradicional. Qual é o problema? Um casamento homoafetivo? Nenhum. Cuidado. Eles falam de amor, mas não é mais o amor verdadeiro de Deus. É o aceita tudo e o vale tudo. Cuidado com o cristianismo marxista cultural. A Bíblia é lida pelas lentes de Karl Marx. E a Bíblia não deve ser lida através das lentes de Karl Marx, mas daquele que é a chave hermenêutica dela, Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse apontam para ele, Jesus Cristo. Cuidado com o cristianismo moralista deísta. É um cristianismo que apenas se apega à moralidade, mas sem Deus. Os fariseus fizeram isso. Cuidado com o cristianismo hedonista, onde o prazer por si só se tornou um Deus. Cristianismo hedonista. E por último, cuidado com o cristianismo sincrético. Um pouquinho de cada religião debaixo do mesmo guarda-chuva. Todos esses cristianismos estão por aí, sendo pregados, vividos, e para eles estamos sendo convidados com frequência. Não, só existe um cristianismo verdadeiro, do Cristo crucificado, do Cristo que nos foi revelado, crucificado, morreu e ressuscitou. Então, meus irmãos, cuidado com a cilada do diabo. Só podemos permanecer firmes contra a cilada do diabo buscando o poder dele. Só podemos permanecer firmes contra a cilada do diabo revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Só podemos ficar firmes contra a cilada do diabo orando. E esse será o sermão de logo mais às 20 horas. O arsenal das 18 horas. O arsenal de guerra espiritual da igreja.
Efésios 6, versículo 10 até o 20. O arsenal bélico espiritual. O arsenal bélico espiritual, de guerra espiritual da igreja. Deus nos ajude. Estamos às portas de 2023. Continua gente aí tombando no campo de batalha. Continua gente aí tombando no campo de batalha. O exemplo de Kleber Lucas é só um exemplo, não é para vocês condenarem, não. É só para vocês perceberem, fiquemos de pé. É só para vocês perceberem que o diabo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Kleber Lucas é só um exemplo do que esse cristianismo progressista tem feito. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a prosseguirmos firmes no verdadeiro cristianismo. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por esta igreja que é tua e sempre será. E de fato, porque ela é tua, ela continua existindo. Porque se ela fosse nossa, já teria desaparecido há muito tempo. Mas como ela é tua, ela continua existindo. Ó Deus, abençoa os nossos professores, abençoa as nossas classes, os nossos alunos, abençoa o teu povo. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que oramos. Amém.